A primeira pessoa a falar aqui nessa manhã vai ser a Beatriz Lourenço, ela que é jovem, militante da Uniafro. Ela vai fazer uma abordagem da questão da violência que ocorre principalmente aqui na cidade de São Paulo contra a juventude, principalmente no recorte da juventude pobre e das periferias. Ela também vai dizer com relação às ações que acontecem no Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra e Periférica da cidade de São Paulo. Ela vai trazer toda essa panorama do que está acontecendo, do que está sendo reivindicado. Eu estudo Direito, estou no 4º ano, e foi a partir do Direito que eu acho que o tema do genocídio começou a me preocupar mais, me chamar mais atenção, né? A gente constrói aqui no estado de São Paulo uma frente de atuação que se articulam vários movimentos sociais que chama Comitê contra o Genocídio da População Negra. Essa frente existe desde 2009 e ela foi criada entendendo que a gente precisava construir um espaço que todo o movimento negro conseguisse debater o tema. Então, hoje em dia a gente tem mais de 70 entidades e vem aprendendo a construir esse debate de uma forma unitária, assim, com entidades que em outros espaços a gente não conseguiria conversar, né? Mas quando a gente tem um tema desse, que é a morte da juventude, que é a morte da nossa juventude, é mais do que necessário que a gente se junte para começar a conversar sobre isso e pensar quais são as ações assim, que a gente precisa fazer. Então eu vou tentar fazer um resgate do histórico, né, do genocídio, e aí eu vou fazer desde o ano que eu nasci, porque aí acho mais fácil. Eu nasci em 1992. Em 1992, no dia 2 de outubro, aconteceu um massacre no Carandiru, que foi quando teve uma rebelião e a tropa de choque entrou dentro do presídio e matou oficialmente, e eu digo oficialmente porque a gente tem certeza absoluta que são muito mais mortos, mas matou 111 pessoas. Bom, nos anos 90 a gente tem os maiores índices de encarceramento da população, ou seja, a gente tem o maior número de gente presa, começa a crescer demais. Na verdade, o ano passado a gente conseguiu bater esse número de novo, 20 anos depois. Mas, então a gente tinha uma grande fatia da população do estado presa. E isso é muito resposta ao período que a gente vivia na época. Os anos 90 foi um período de extremo desemprego. E você não tinha onde colocar a juventude, né? Então quem você não pode prender, você mata. Quem você não pode matar, você prende. Era essa a política do estado naquele momento. Então, você tem índices altíssimos de encarceramento e morte da população, e aí eu sempre brinco quando eu vou falar disso, que se alguém tiver dúvida, é só escutar o CD do Racionais da época, porque aí eles colocam muito bem o que está acontecendo, né? Bom, depois disso a gente vem numa crescente de números, e finalmente, e aí o tal crime organizado se organiza mais, né? Que a gente eu tenho medo de falar disso, porque a mídia, o governo do estado fazem a gente imaginar que o crime organizado é uma coisa, que é uma coisa muito ruim, a gente não pode ser romântico e achar que é bom, mas, né, esse crime organizado, ele é muito estranho, porque ele sai da linha, né, em alguns momentos que são importantes para o governo do estado que saia, ou em outros momentos que não são. Então a gente tem, de 1992 até os anos 2000, um número muito alto de gente morta, de gente presa, e aí em 2002 a gente troca o governo federal, mas os índices, né, de encarceramento da população não deixam de crescer. Mas por outro lado, você tem um outro período econômico no país, né? Então você tem uma juventude que vai mais à universidade e que tem mais emprego. A gente pode discutir que tipo de emprego e que tipo de universidade que essa juventude vai, mas vai, né? E aí em 2006 a gente teve aquele massacre do PCC, aqueles crimes de maio, não sei se vocês lembram.
que foi quando uma possível guerra, né, eles chamavam assim, né, de um confronto entre o PCC e o governo do Estado, mas essa guerra, ela matou mais ou menos, e aí eles falam em números oficiais, a gente fala de números oficiais nossos, né, Então tem pelo menos 600 mortos, são 600 pessoas que morreram em alguns dias. Lembrando que nessa época o governo do Estado era do Geraldo Alckmin. Contrapondo a isso, né, você tem a morte de menos de 150 policiais. E aí eu fico me perguntando como é que funciona uma guerra assim, né? Como é que um lado mata 600 e o outro mata 150? E como é que essa guerra acaba de um dia para o outro? Porque parece que foi isso que aconteceu. Então a gente teve já em 2006 esse momento horrível, né, da história desse estado, horrível, assustador. E aí depois a polícia não parou de matar, né? A polícia do estado de São Paulo mata mais ou menos 3 pessoas por dia. Só que dessas 3 pessoas que morrem por dia, 2 pessoas são negras. Esse é mais ou menos isso. A polícia do estado de São Paulo mata mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas. E a polícia dos Estados Unidos é violenta pra caramba. Enfim. E aí a gente constrói o comitê, então a gente vem depois desse período, e esse debate já existe para o movimento negro há pelo menos 30 anos, porque esse dia eu estava olhando uma foto, vi uma foto de uma articulação muito antiga que dizia "Parem de matar a nossa juventude" dos anos 70. Enfim, o movimento negro já se propõe a colocar esse debate há muito tempo, né? E aí, em 2009, a gente construiu um dossiê, que foi um documento que é muito importante, assim, que foi muito marcante para a história do comitê, porque foi a primeira vez que a gente se juntou para entender exatamente o que vinha acontecendo, né? Qual era exatamente o número de mortos, aonde isso estava. E a gente fez esse documento. Esse documento ele tem mais de 400 páginas. Ele tem alguns índices que vieram do mapa da violência, tem recorte de jornal, tem número de mortes por bairro, e aí a gente se depara que a situação é muito mais assustadora que parece. Porque embora a gente tivesse um número, tivesse condições de encontrar números e índices em alguns estudos, a gente percebeu uma coisa que era muito estranha, que era uma disparidade gigante entre os índices que o governo do estado tinha, que a Secretaria de Segurança Pública tinha e que o IML tinha. Nenhum número batia. Então o governo do estado falava que eram tantos, a polícia falava que eram tantos e o IML falava que eram tantos. Não batia. E aí, aprofundando esse estudo, a gente foi perceber que o número de BO das delegacias dos bairros não batia com o número de mortos dentro dos hospitais. E aí, o que isso queria dizer? Isso queria dizer que, depois, investigando, a gente descobriu que isso queria dizer o quê? Né? Isso queria dizer que existia uma porta de saída para morto por bala da polícia dentro dos hospitais. Porque entrava, né? Você tinha a ficha de entrada e você não tinha a ficha de saída. E você acabava de entrar. Isso nos crimes do PCC, né? E aí isso do PCC não, dos crimes de 2006 com o PCC e a polícia. E aí você tinha depoimento de gente que dizia o seguinte: você ficava na porta do hospital, você via entrar baleado, e aí você ia até o balcão e perguntava: entrou um baleado? E a funcionária dizia: não entrou nenhum baleado. Mais uma coisa é que antigamente você tinha um policial militar dentro do hospital. E precisava ter, né? E
E aí, de repente, esses policiais militares deixam de estar dentro do hospital. Quando a gente começa, quando os números de mortes começam a crescer, e aí a OEA, em 2009, cobra o governo do estado, diz assim, ó, vocês estão matando demais, a polícia de vocês é a mais letal do país, e não cabe esse índice para um estado que se propõe ao que o estado de São Paulo se propôs. Bom, em 2009 a gente ocupou a Secretaria de Segurança Pública, entregou esse dossiê, pediu uma audiência pública com o secretário, com o chefe das 3 polícias, e essa audiência não aconteceu. Para dizer que ela não aconteceu, ela aconteceu de um jeito muito engraçado. O secretário adjunto do secretário de Segurança Pública foi, e na plenária da audiência pública, uma audiência pública pode ir qualquer pessoa. Hoje a gente tem uma audiência pública, por exemplo, do comitê. Nessa plenária a gente não podia sentar, porque a plenária estava lotada de associações de ex-policiais. Então tinha policial aposentado, associação de policial aposentado, associação de policial baleado. E assim, eu acho mesmo que não tem nenhum problema que eles fossem até a audiência, mas o problema é que nós pedimos a audiência e a gente foi impedido de entrar. Em 2011, os crimes começam a crescer de um jeito absurdo, assim. Então você tinha, cada 2 meses, você tinha 3 ou 4 dias que se matava 13, 15 por dia. Essa ocupação foi um ato bastante vitorioso, porque a gente conseguiu espalhar mais o debate do encarceramento em massa, do racismo, do genocídio e do projeto de limpar as ruas da cidade que estava colocado naquele momento. Mas aí a gente teve, e aí olha só que loucura, né, que é atuar no movimento negro, porque a gente fica toda hora pulando de uma pauta para outra. Porque aí, em abril, então a gente faz isso em fevereiro, em abril o STF julga cotas constitucionais, a gente se voltou para fazer essa atuação, para fazer luta, e a gente fez uma jornada de lutas grande em maio e junho. Em julho, a gente tem, mais uma vez, os crimes, a matança, né, essa possível guerra, mas essa possível guerra, dessa vez, ela é um pouco diferente. Porque se em maio eles mataram em 3 dias, em maio de 2006, em 3 dias, todas essas pessoas, em julho eles matavam, mataram durante um mês, mais de 100 e poucas pessoas, só que a gente chamou isso do massacre em dose homeopática, porque eles matavam 3, 4 por dia. Fora o número de desaparecidos, enfim. E fora que as abordagens policiais naquele momento ficaram muito mais violentas, né? E elas já são muito violentas. Então, em julho a gente se volta de novo para construir o debate do genocídio. E aí a gente volta de novo depois para as cotas. E aí agora, no final do ano, em novembro, a gente teve aquilo que a gente acompanhou pela televisão, que ninguém sabe o que é, mas todo mundo sabe o que é. Então, entra na favela, né? Entra nas comunidades, nas periferias, um grupo com uma moto, roupas pretas, e mata 11, 12 pessoas num bar, e ninguém sabe o que aconteceu, e ninguém sabe quem são essas pessoas, e na televisão a gente ouve falar que essas pessoas são o tal do crime organizado. Mas o que é mais estranho é que, se a gente pegar algumas imagens desses, e aí você consegue essas imagens, por exemplo, em bar que tinha câmera de segurança, que você vê a forma que eles atiram, né, que essa pessoa que chegou atira, você percebe nitidamente que essa pessoa que atira sabe atirar. Diferente do que o crime organizado normalmente né? Porque o cara tem um que eu acho que isso fica bastante claro, que é o policial atirando e voltando para trás. E eu sou filha de um cara que serviu o exército, e ele me disse isso você aprende quando você faz treinamento de guerra. E ninguém sabe o que é, então a gente teve esse número gigante de mortes, gigante, era assustador, porque quando não aparecia, quando no outro dia de manhã aparecia, morreu 11, 12, a gente pensava,
apareceu. Quando não aparecia no outro dia, a gente pensava, esses eles conseguiram esconder, esses ninguém denunciou. Na Zona Sul, a gente tinha uma realidade que era muito mais esquisita, que era assim, as vítimas, o movimento social que estava no bairro dizia, não, denunciem, denunciem, denunciem. As vítimas denunciavam, iam até a delegacia e quando voltavam, a polícia estava dentro da casa delas perguntando por que tinha sido denunciado. Então a gente resolveu de novo retomar esse dossiê, retomar esse pedido de audiência e pedir uma conversa dessa vez com o secretário de Segurança Pública, o chefe da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica, que é o IML aqui aqui no Brasil. Isso é herança da ditadura militar, vejam só. E vejam só que coisa absurda, né? Quem mata é a mesma pessoa que verifica por que morreu. Então, por isso que a gente tem tanto laudo de auto de resistência, que é o cara resistiu, por isso que ele levou um tiro, com um tiro nas costas, né? É muito estranho isso. A pessoa resistiu com a mão para cima, com tiro embaixo do braço, e isso foi resistência. Então, no final do ano a gente retomou esse documento e aí a gente entendeu que a gente ia ter que achar alguns pontos para fazer cobranças específicas. Então eu vou tentar tomar os pontos com vocês. O primeiro ponto que a gente resolveu pedir é que a gente faça a caracterização racial das mortes. Porque a Secretaria de Segurança Pública não tinha essa caracterização. E quem tinha essa caracterização, quando tinha, era o Ministério da Saúde. Só que o Ministério da Saúde não consegue controlar os mortos em cada estado, em cada cidade. Vejam só. Então a gente decidiu que esse ia ser um ponto de reivindicação. Porque o Estado precisa assumir que é racista. O Estado precisa assumir que mata mais preto e por que mata mais preto. Então, a gente pede a discriminação racial, então, ó que surreal que eu faço essa expressão que eu usei, mas que se fale qual é a cor da pessoa que morreu. E aí as pessoas vão dizer assim, mas quem vai dizer o que é preto e o que é branco, né? Aqui no Brasil, país da miscigenação. Bom, a polícia sabe muito bem o que é preto e o que é branco, porque a polícia para preto. Para principalmente preto. Então, a mesma polícia que sabe fazer uma abordagem policial num jovem negro, ela sabe que caracterizar que aquele jovem era negro. Bom, agora, no começo do ano, o secretário de Segurança Pública nos convidou para nos dar a notícia, né, que tinha acabado os autos de resistência. Mas, bom, a gente entende que precisa acabar os autos de resistência porque a gente precisa começar a caracterizar que policial que mata gente na rua é homicida. E que homicídio é crime. E que no Brasil, pena de morte é proibida, não está legalizada. Então a polícia não pode fazer. Só que o secretário nos chama, e chama o comitê mesmo. No final do ano a gente fez a ocupação, enquanto construía esse documento, fez uma ocupação da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Justiça. E ele chamou o comitê para dar uma resposta a esse documento. Ele disse assim, não, acabou. Daí, que bom, né? Mas, e como é que vai ser caracterizado agora? Ele disse, fato morte. Mas fato morte, né? É um termo jurídico? Não é um termo jurídico. Por que quando um cidadão comum pega uma arma e mata alguém na rua, ele comete homicídio? E o policial, quando mata alguém, ele comete fato-morte. Depois, e aí a gente, o terceiro ponto, que é o fim do encarceramento em massa da população. O ano passado a gente prendeu 9.000 pessoas no estado. Tem uma coisa que é muito engraçada, que eu trabalhei na pastoral carcerária agora nos últimos meses. E quando eu ia olhar o site dos presídios para pegar o endereço, eu vi que assim, tinha lotação, 733 pessoas, por exemplo. População, 2.400 pessoas. Então os caras nem mentem mais pra gente que tá tudo bem. Tá lá no site, que tem mais que o dobro de pessoas presas naquele espaço. O
fim do encarceramento em massa da população implica que a gente repense toda a nossa, tudo que a gente pensa de segurança pública e que a gente pensa de crime no Brasil. Porque o Código Penal ele vai tipificar mais de 180 crimes, mas a gente só prende por 4 nesse país. Homicídio, prende pouco. Tráfico, e a gente não prende traficante grande. Furto e roubo. Bom, quem cai nesses crimes, né? Quem são as pessoas que cometem esse tipo de crime? São as pessoas pobres. E são essas pessoas que estão presas, sentenciadas, por exemplo, a 14 anos, presas a 8 com direito a ficar semiaberto a 4 e que tem presídio que eles chegam a cara de pau, né? A gente, tem, sei lá, 300 pessoas que já podem ir para o semiaberto. O presídio não tem lugar para mandar essas pessoas para o semiaberto. Legalmente, o que se faz? Quando não tem para progredir, não tem para ir para o melhor, tem que sair. Não tem que sair do presídio, né? O diretor do presídio, quando ele é chamado para dizer, vocês têm 300 pessoas para ir para o semiaberto, vocês não mandaram, ele pega. E eu não estou brincando. Ele faz uma placa escrito semiaberto. Aí ele divide uma parte do presídio e essas pessoas aqui estão no semiaberto. Então, o fim, ou pelo menos repensar, né? Não dá para ser leviano nem romântico e dizer assim, eu quero o fim do encarceramento de massa da população agora. Mas que a gente se propõe a repensar nosso projeto de segurança pública. A desmilitarização da polícia. Bom, esse é um debate que eu sempre brinco, assim, que eu não sou, apesar de ser estudante, eu não gosto de fazer esse debate que nem estudante faz. Desmilitarização da polícia, então eu falo assim, vamos desmilitarizar a polícia, né? Isso é um processo muito grande. Isso é um processo muito grande porque a nossa polícia militar é uma herança da ditadura militar. Porque a gente tem uma divisão de polícias, né? A gente tem a polícia civil, a polícia militar e a polícia científica. As três confundem seus trabalhos o tempo todo. Repensar ou pensar a desmilitarização da polícia é necessariamente pensar o que a gente quer de segurança pública para o Estado. A gente quer uma segurança pública que, e aí eu estou dizendo da demanda do comitê, né, que leve em consideração as necessidades da população. Então, segurança pública é também oportunidade para a juventude. Isso é estratégia de segurança pública. Estratégia de segurança pública é emprego. Estratégia de segurança pública é uma polícia menos violenta que a gente divida lá, né? Porque, ao que parece, a gente tem fronteiras. A polícia está para lá e o povo pobre está para cá. Pela dissociação do IML e da polícia, do IML e da polícia. Então, quem faz o IML não pode mais ser a polícia científica, porque esses laudos são falsos e são falsos. A gente precisa ter coragem de dizer, os laudos que estão saindo do IML para quem morre baleado dentro de favela são falsos. Não dá pra gente, pra testar resistência no caso de tiro aqui, não dá, é impossível. Qualquer pessoa que saiba muito pouco de corpo humano consegue avaliar que não foi. Que a gente tenha um mapeamento anual de quantos morreram, aonde morreram, em quais situações morreram. E que as operações policiais que terminam em morte sejam divulgadas. Por quê? Porque a gente precisa conhecer, no mínimo, né, esses números. Porque o que a gente tem é um mapa da violência, que é uma iniciativa do governo federal, que o Movimento Negro salda. A gente salda porque a gente, pelas primeiras vezes, consegue ter acesso ao que é. E o mapa da violência tem enfoque na questão racial. E aí, eu acho que eu já estou dando e aí, só para terminar, assim, a gente, agora no comitê hoje, vai fazer uma audiência pública com o secretário de Segurança Pública, com o chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica, com uma representação do governo estadual.
A audiência, ela é a resposta de uma demanda que o comitê apresenta já faz 3 meses, e sendo muito sincera, a gente está com muito medo que ela não aconteça, porque a gente acha que a gente está acostumado a ser enrolado pelo Estado, e normalmente, né, eles não vão na audiência, eles marcam e não vão, mas vocês estão convidados. Ela é às 5h30 na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E a gente agora, assim, no final, nessas últimas etapas de construção desse documento, de construir qual era a nossa demanda, a gente entendeu que nesse momento é hora do movimento negro se voltar de verdade para uma atuação com a juventude. Que a juventude se defenda, né? Que a juventude se levante, que a juventude saiba responder a tudo isso. Que a gente regue organizações de bairro, né? As organizações da Zona Sul hoje estão sendo capazes de segurar uma onda para as famílias que estão perdendo seus filhos, para as mães que estão perdendo seus maridos, seus filhos, para as mulheres que estão perdendo seus pais, enfim. A gente hoje precisa se voltar para os bairros e entender que é lá que está o espaço que a gente vai conseguir construir e controlar. E aí, mais ainda, nos bairros que a gente consegue ir até o hospital e conversar com o médico e perguntar quanto da entrada.